Boa tarde. Boa tarde. Um dos pontos que ontem a gente estava falando, no começo, era o fato que o importante não é a gente pertencer a uma tradição ou a outra tradição, mas sim praticar aquilo que é ensinado, né? Aplicar na nossa própria vida. É claro que, ao mesmo tempo, existe um outro aspecto que também não deixa de existir, que é o fato que mesmo mesmo importante não sendo pertencer a uma ou outra tradição, pertencer a uma tradição também tem a sua importância. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Eu sou super a favor de que as tradições sejam mantidas de uma forma pura. Porque o que acontece é que tem pessoas que no próprio processo espiritual tem experiência, realizações que vão transmitir isso e quando a tradição é mantida da forma correta, isso é mantido no decorrer do tempo, né? Então, por exemplo, poucos dias atrás, quando foi isso? Assim, uma semana atrás, mais ou menos isso. Eu estava preparando, um pouco mais talvez, uns 10 dias, sei lá. Estava preparando o texto para fazer a cerimônia do Puja de Fogo de Guya Samadja. Então, na verdade, peguei o texto normal que a gente usa para fazer uma cerimônia do Puja de Fogo longa, uma cerimônia, é um ritual, digamos assim. Só que a gente não tinha o texto específico relacionado com a cerimônia do Puja de Fogo da prática de Guya Samadja específico. Tudo bem. Aí eu achei o texto, que era um texto escrito por Khedrup Rinpoche, que foi um dos principais discípulos de Lama Tsongkhapa. Então, o texto escrito mais ou menos 600 anos atrás, que era um manual onde ele ia lá e falava, olha, primeiro faça essa reza, depois faça essa, depois... Ele não tinha tudo escrito, mas ele dizia o que deveria ser feito, né? E seguindo ele, para adaptar o que eu tinha, o que foi muito legal foi ver como que a forma como a gente faz os pujas de fogo hoje é exatamente igual àquela que era feita 600 anos atrás. As mesmas palavras, o mesmo processo, as mesmas substâncias, tudo exatamente igual. Nem um pouquinho a mais ou a menos, exatamente igual. Isso, o que nos mostra por um lado? Nos mostra o poder da tradição, onde a gente recebe um ensinamento, aquilo funciona e a gente vai passar ele da mesma forma. Por um outro lado, faz parte da tradição também adaptar. Adaptar a mentalidade, adaptar a capacidade. Então, ao mesmo tempo que tem aspectos que se mantêm exatamente iguais, tem outras coisas que vão se modelando e se transformando de acordo com as necessidades, né? Então, o que ocorre é que a tradição ela é importante, porque é a continuidade, né? Mais do que tradição, a palavra que é usada principalmente, normalmente, é linhagem, que chama de gyupa, que é, na verdade, a palavra linhagem em tibetano é interessante, porque é a mesma palavra que se diz linhagem, não é exatamente a mesma palavra, mas a mesma raiz, né? Um é gyupa e o outro é gyu. Mas o gyu, a única coisa que muda é um prefixo, tá? Mas tudo bem, é um prefixo pa. Um é pao ragadageda geshe gyuta gyu e o outro é só ragadageda geshe gyuta gyu. De qualquer maneira. Esse é como se escreve a palavra em tibetano. Mas o que acontece é que uma palavra, digamos, gyupa, quer dizer linhagem, e a outra palavra gyu quer dizer contínuo mental. Ok? E eu estava outro dia lendo um pouco, dando uma aula de tibetano lá para uma pessoa lá na Itália, e de repente me perguntou, mas por que essa palavra aqui, o que ela quer dizer? Eu falei, não, isso aqui quer dizer linhagem. Ah, mas não quer dizer mente? Aí chegou num outro contexto, falei, isso aqui quer dizer? Falei, o que está linhagem fazendo aqui? Eu falei, não, isso aqui é mente.
tibetano é uma língua um pouco esquisita. Eu acho maravilhosa. Mas a mesma palavra, mudando o contexto, muda completamente o significado. Aí eu parei para pensar um pouco, que eu nunca tinha observado antes, eu falei, mas efetivamente é a mesma coisa. Qual é o conceito de linhagem e qual é o conceito de contínuo mental? Continuidade. É uma parte no qual tem uma transmissão, uma coisa que tem antes, que ela é passada e que é levada. A gente pega numa linhagem, é sempre igual? Não. Mas existe algo que é transmitido de mestre a discípulo, que é levado, o exemplo que é dado é como se fosse um recipiente, onde se coloca um líquido, que é passado de um ao outro. O recipiente muda, mas o líquido é sempre o mesmo que vai passando, né? Esse é o conceito da linhagem. E o nosso contínuo mental? Os momentos mudam, porém, é sempre aquele mesmo fluxo de pensamento que é levado de um momento ao outro. Então, o que ocorre é que a linhagem, esse fluxo de transmissão de ensinamento, de experiências, é extremamente importante. E é aqui que entra a importância de uma tradição. Eu me lembro uma vez que eu estava no Nepal, anos atrás, e uma pessoa veio e me perguntou, olha, Lama, tá vendo, eu estou indo lá encontrar um monge X, sei lá, não lembro mais o nome do que era. Eu ouvi falar que tem esse monge aí que é o detentor de uma linhagem que já está meio desaparecida, uma coisa super rara, ele tem um ensinamento super especial, vamos lá? Eu falei, não. Aí ele ficou meio chateado, falou, mas por que não? O que você tem contra? Eu falei, não tenho absolutamente nada contra, por que você não vai? Eu falei, olha, eu já recebi tanto dos meus mestres, e dentro da linhagem da qual eu já faço parte, que eu já vi que eu mal consigo colocar em prática, eu não preciso colecionar figurinha. Meu total respeito, mas eu não preciso ir buscar algo onde eu já tenho bastante. Uma vez uma pessoa fez um outro exemplo que eu gostei bastante também, que foi num caso parecido. Aí ele disse, se o seu objetivo é conseguir água, então você vai lá e vai fazer vários poços, vai cavar em vários lugares para procurar água. Aí você foi lá, conseguiu, fez um poço e naquele poço deu água. O que você vai fazer agora? Vai continuar fazendo outros poços? Não, use a água. Não quer dizer que em outros lugares não tem água. Provavelmente você vai poder continuar cavando em vários lugares e vai encontrar água também. Mas seu objetivo não é cavar poços, é usar a água. Né? Então, o que acontece é que eu acho extremamente importante a gente ter um profundo respeito por todas as tradições. Isso para mim é essencial. E vem junto com o fato de não viver a própria tradição de uma forma, eu não quero nem usar a palavra, como se diz, extremista, ou uma forma, como se diz, radical, ou qualquer outra coisa desse tipo. O fato é não viver a própria tradição de uma forma com aquele sentido de pertencer, né? Como time de futebol. Eu faço parte dessa tradição, por quê? Porque eu recebo esses ensinamentos que fazem bem a mim. Por que eu uso esse poço? Ah, porque a água aqui é boa. Não é porque eu gosto do poço e pronto. Então, isso é uma coisa que é importante. Porém, ao mesmo tempo que a gente respeita a tradição, e a gente não tem, na verdade, ao mesmo tempo que o importante não é a tradição da qual eu faço parte, não é a etiqueta que eu coloco, não é a cor do chapéu, ao mesmo tempo eu respeito a cor do chapéu. Eu respeito a tradição. Por quê? Porque cada linhagem existe uma coerência nos ensinamentos que deve ser respeitada. Né? Mas isso também não quer dizer que nós não possamos aprender de outras tradições. Hoje no almoço eu estava lembrando que uma pessoa fez um comentário falando, olha, nossa, ontem você falou o nome de uma tradição, que é a tradição Jonampa. Nunca tinha ouvido falar dessa tradição. Tá, uma tradição que existe no Tibete, mas que não é tão conhecida, de um mestre chamado Joe Taranata, que é o fundador dela. Que Lama Gangchen, eu me lembro, tem um período que ele leu todos os livros desse mestre também. E as práticas que eles têm em especial é principalmente a parte dos exercícios de yoga interno, chamado Chulkor. Incrível.
Uma vez eu conheci junto com o Lama Ganchen, a gente foi fazer uma peregrinação numa caverna lá, num lugar sagrado, perto de aqueles lugares maravilhosos, onde uma vez na vida é o bastante. Porque a gente foi subir essa caverna a pé, umas 3 horas e meia para chegar na caverna, só que a gente está andando a 4.000, 5.000 metros, pelo menos mais do que isso, vai subindo aquilo. Olha, lindo lugar, maravilhoso. Porém, uma vez é o bastante. Mas o que acontece é que nesse caminho, brincando, mas nesse caminho indo para essa montanha, a gente parou no meio do caminho, aí tinha uma caverna. Umas 2 cavernas com uma casinha meio bem precária, feita assim, onde tinham os monges fazendo retiro. Então a gente chegou lá, tinha Lama Ganchen, outros monges de Tashilhunpo junto, outras pessoas tal. A gente chegou, a gente foi recebido pelos monges que estavam lá da tradição de Onampa. Estavam fazendo retiro, nos receberam super bem. O Lama Ganchen, um lama importante, nem conheciam, sabiam quem era, super receberam bem. O Lama Ganchen foi extremamente respeitoso com eles, então tudo aquilo que a gente tinha levado, deixou de presente para eles, tinha tapete, porque o tibetano leva tapete tudo quanto é lugar. Então está indo o lama fazer a peregrinação, vai sentar algum momento e levam o tapete junto enrolado, né? Aí chegou na hora de sentar, abre o tapete e tal, tinha chá, comida, carne, tsampa, tinha de tudo. Aí vão lá, o tibetano adora piquenique. É fato isso. Aí eles foram lá, então tinha todo o piquenique completo. Deixou tudo lá para eles. Deu de presente o tapete, deu de presente tudo, tal. Foram lá, fez oferendas para ele, eles fizeram as preces. Foi super gostoso aquele momento bonito. Aí depois o Lama Ganchen convidou ele para vir encontrar, quando terminasse o retiro, que estava terminando naqueles dias, para vir encontrar Lama Ganchen na casa dele, que era no monastério de Ganchen, lá perto, tal. Aí, esse monge, eu tenho filmado algumas coisas dele. Eu tenho esse encontro filmado, e depois quando ele esteve lá também. Aí ele chegou e antes de ir, ele falou sim, no começo agradeceu, aí depois antes de ir ele ligou para o mestre dele, que estava numa cidade longe, e perguntou para o mestre dele, olha, estou sendo convidado por esse lama, assim, o que eu faço? Vou, não vou, como é? É de outra tradição. Aí perguntou que tradição ele é, tradição Gelupa. São 2 tradições diferentes. Aí o mestre dele perguntou para ele, esse lama que veio aí, qual foi a atitude dele diante, quando ele chegou para te ver? Ele foi respeitoso? Como ele foi? Ele falou, nossa, ele foi extremamente respeitoso, cuidadoso, ele respeitou a tua tradição, totalmente respeitoso, não sei o que, ele foi extremamente respeitoso, como ele é verdadeiramente. Aí esse lama, resumindo a história, ele falou para o discípulo dele, ele falou, eu não sei bem quem é esse lama, mas no momento no qual uma pessoa que sabe respeitar verdadeiramente a outra tradição, quer dizer que é um grande mestre. Então vá ver ele e faça qualquer coisa que ele te pedir. Né? Aí ele veio, e o Lama Ganchen efetivamente pediu uma coisa que para ele não era tão fácil, que ele pediu para ele mostrar os exercícios de yoga que ele fazia, que são secretos. No final ele aceitou de mostrar só comigo e Lama Ganchen, sem mais ninguém, só que com a câmera ligada. Aí, que por sinal ele pediu que não fosse feito público assim, por isso eu nem sei mais onde foi parar essa gravação, mas foi muito especial, vendo ele, foi até muito bonito ver como ainda existem pessoas que seguem a prática da forma como ele fazia de retiro. Então, por exemplo, ele falou que ele primeiro fez um retiro de preliminares, que demorou mais ou menos 4 meses, sozinho, né, na caverna. Aí depois ele voltou, recebeu a iniciação, aí fez um retiro de Kalachakra, mais 100 dias de retiro. Aí ele voltou, recebeu instruções sobre como fazer a respiração da forma correta, fez mais um retiro de 100 dias só de respiração. Aí ele voltou para o monastério, aí deu exame de prova para o mestre, mostrando se ele tinha aprendido direito a respiração. Aí uma vez que ele aprendeu a respiração, aí o mestre ensinou para ele os exercícios que vão junto com as respirações. Aí ele voltou para fazer mais um retiro de 100 dias. E quando a gente foi lá, ele estava fazendo um retiro a mais para ensinar um outro monge que estava fazendo um retiro junto com ele e tal. Quando ele fez exercícios verdadeiramente incríveis. Né? Assim, exteriormente simples, mas o tipo de respiração que ele tinha fora do comum mesmo. Então isso, por exemplo, é uma tradição, é uma prática que dentro da tradição Gelupa, se existe, é mantida extremamente secreta, são poucas as pessoas que fazem esse tipo de exercícios. É uma coisa que eu tenho um grande respeito e eu acho incrível da tradição de Onampa,
que essa é uma tradição viva, que está aí, que tem esse conhecimento, eu acho uma coisa maravilhosa. Então, se eu tiver a oportunidade de receber ensinamentos sobre isso de um mestre dessa tradição, eu vou fazer com o maior prazer. Então, não quer dizer porque eu vou seguir a minha tradição que eu vou me fechar a qualquer outra coisa de qualquer outra tradição. A gente tem que estar aberto a poder receber as coisas boas e digamos, as especialidades de uma ou de outra. Isso é importante. Porém, existem alguns aspectos que em uma tradição tem uma abordagem, em outra tradição tem outra abordagem. Em uma tradição explica de um jeito, em outra tradição explica de outro. A gente pode olhar os dois, ver qual que para nós faz mais sentido, etc. Mas muitas vezes também é importante a gente pegar um caminho do começo ao fim. Isso também é importante. Porque da mesma forma, dentro dos próprios ensinamentos de Buda, tem coisas que se a gente coloca elas uma do lado da outra, parecem totalmente contraditórias. Aí quando a gente pega o caminho como um todo e coloca junto e vê qual que é o ponto de partida e qual é o resultado, a gente vê que na verdade os dois veículos, os dois métodos levam ao mesmo resultado no mesmo caminho. Só que quando a gente olha naquele ponto específico são contraditórios. Então, antes da gente sair julgando uma tradição, alguma coisa, é muito importante a gente ter um grande respeito, mas ao mesmo tempo seguir a própria tradição, ter essa coerência, esse respeito. Eu não acredito muito em fazer muita mistura, não. Os tibetanos dizem fazer sopa. Coloca um pouco daqui, um pouco de lá, mistura um pouco, tal, e depois vamos ver o que dá. Eu acho que a gente tem que respeitar todas as tradições. Se tem algo que a gente pode aprender de uma, a gente pode aprender da outra, eu acho isso maravilhoso. Lama Gangchen Rinpoche é a primeira pessoa que eu conheço que lê livros de todas as tradições budistas. Ele passou um bom tempo, mais de um ano, lendo no quarto dele. O Rinpoche nem tem tanto tempo para ficar lendo sozinho. E o tempo que ele tinha, uma boa parte do tempo ele dedicou, por exemplo, para ler todos os trabalhos de um mestre chamado Dudjom Rinpoche. É um grande mestre em Nyingmapa. Né? E tinha lá no quarto dele, passou agora, ele terminou de ler, ele foi para a biblioteca, mas até então, eu acho que eram 25 volumes, não sei. Passou lá mais de um ano no quarto dele, todos aqueles livros. Né? Então, eu quero dizer, uma abertura total. Acho que isso é importante da gente ter, da gente lembrar. E da mesma maneira, como a gente viu ontem, que o importante não é pertencer a uma tradição, mas aplicar aqueles ensinamentos do nosso dia a dia. E a tradição ela é importante porque ela é uma técnica, é um método que funciona, já funcionou para tanta gente, não tem por que não funcionar para a gente. Né? Da mesma forma, o conhecimento, ele é necessário, é importante, mas o objetivo dele é aplicar ele na nossa vida. Okay? Então, não importa o quanto que a gente consiga entender efetivamente. No decorrer do nosso processo, o que a gente vai aprendendo, a gente deve ir aplicando. Isso é mais importante. Porque senão tem o perigo da gente ter um grande conhecimento e ficar conhecimento por conhecimento. E serve para pouca coisa. Okay? Eu posso conhecer todos os ensinamentos de Buda, etc., mas se eu não tenho conhecimento, se eu não coloco em prática, são palavras. Né? E uma parênteses rápida, antes de entrar no terceiro selo. Uma coisa super importante das tradições é que o papel do mestre dentro do budismo, desde sempre, foi aquele de pegar os ensinamentos e adaptar eles para a mentalidade do discípulo, de introduzir o ensinamento para o discípulo da forma correta, de contextualizar da forma certa. E por que alguns ensinamentos foram mantidos secretos até hoje? Porque se a gente entrar em contato com eles sem a correta instrução, a gente pode entender tudo errado. Né? Isso no caminho Vajrayana é muito claro. Então, por exemplo, a gente estava lendo agora, poucos dias atrás na Itália, o Tantra Raiz de Guhya Samaja. É um texto, são em páginas tibetanas, assim, são 80 páginas. A gente estava lendo, recitando esse texto, porque é um texto extremamente sagrado, mas que dá para entender pouca coisa. Por quê? A forma como ele foi ensinado, ele de propósito, ele está todo bagunçado. Então
Então, se você pega com maior conhecimento e pega o texto e lê ele do começo ao fim, dá para entender pouca coisa. Foi depois Nagarjuna, mais ou menos 500 anos depois de Buda, que pegou, foi lá e explicou o texto por escrito. Antes era só verbal. Então ele falou, olha, na hora de ler esse texto, você tem que ler assim, começa do capítulo tal, eu não lembro exatamente como é, mas começa do capítulo tal, lê até o verso, aí pula para o outro capítulo, e lê até tal verso, aí vai para aquele outro capítulo e vai para cá, e vai pulando, é que nem um quebra-cabeça, né? Um labirinto. Por que foi colocado dessa forma o texto? Para mostrar e criar a necessidade do praticante de ter um mestre qualificado que ensine. Porque senão tem o perigo de achar que é só conhecimento, já foi o bastante, li, entendi, vou fazer sozinho. Mas se eu não tiver a transmissão direta, se eu não tiver alguém que tenha experiência, que compartilhe ela comigo, que adapte ela, eu não vou ter a capacidade de compreender verdadeiramente. Então, faz parte da tradição o mestre ir lá e adaptar os ensinamentos dessa maneira, contextualizar. E Lama Gante algumas vezes falou que ele está um pouco preocupado. Ele diz que essa preocupação dele é que nem a preocupação, tem um provérbio tibetano que fala, é a preocupação de um velhinho que tem medo que o céu vai cair na cabeça dele. Você pode se preocupar quanto você quiser que o céu vai cair na sua cabeça, não vai cair, é uma preocupação meio inútil. Mas a preocupação que ele colocou foi a seguinte, hoje em dia estão traduzindo em inglês os 108 volumes do Kangyur, que são todos os textos que, na verdade, vieram Ka, quer dizer palavra, o honorífico de palavra, Gyur quer dizer tradução. São todos os sutras e tantras originais de Buda que foram traduzidos para o tibetano, é o Tripitaka, okay? Na versão Mahayana. E está sendo traduzido, é um projeto chamado 84.000, um projeto incrível, muito legal. O Lama Gante mesmo disse, nossa, eu tenho um grande regozijo pelo que está sendo feito, etc. Aí ele falou, mas eu tenho uma pequena preocupação. Tem muitos textos dentro do Kangyur que, se forem traduzidos literalmente como estão sendo feitos e não for feita uma boa introdução e não for contextualizado do jeito certo, pode criar um entendimento completamente errado sobre o budismo. Porque quando o ensinamento é dado dentro de um contexto, para aquelas pessoas, com aquela mentalidade, com aquele contexto, aí tem um sentido. Você tira daquele contexto e olha apenas aquele ponto, não faz mais sentido. Aquilo é visto de outra maneira. Né? Então, sempre a importância a gente contextualizar os ensinamentos e a importância a gente ter, por isso que as tradições são importantes, porque são nelas onde os mestres eles vão nos guiando nesse oceano de ensinamentos, porque alguém me pergunta algumas vezes, qual é a Bíblia do budismo? São 108 volumes. Aí você pergunta, por onde começo? Como que eu faço? Né? Os mestres que vieram depois de Buda não ensinaram nada de novo, que Buda não tivesse ensinado. Mas eles são como alguém que vai nos dar o mapa para poder viajar no oceano dos ensinamentos e poder entender bem e nos guiar dentro disso, de acordo com a nossa capacidade, com a nossa mentalidade. Okay? Então, a tradição é importante, mas o verdadeiro objetivo é colocar em prática. O que eu quero dizer com colocar em prática? Claro, é importante sentar e meditar. Claro que é importante. É importante fazer as preces, estudar a filosofia, tudo isso é super importante. Mas o objetivo, isso tudo faz parte do método, do caminho, do meio. O objetivo é mudar a nossa visão de mundo. Mudar o paradigma no qual a gente vive. Esse é o objetivo. Ok? Então, os 4 selos que a gente está vendo esses 2 dias, como eu disse ontem, são a fundação para construir toda a filosofia budista. E essa é a base que a gente vai colocar em prática antes de mais nada. Então nós vimos ontem o primeiro selo, Duche Tamche Mitakpa, todos os fenômenos compostos são impermanentes, e dentro disso tem o conceito do karma, da interdependência, é de uma certa forma ter coerência e respeito pela realidade que está à nossa volta. Não brigar com ela. O que começa, mais cedo ou mais tarde, acaba. Se transforma, faz parte da realidade.
Nada um dia vai se transformar, tudo está constantemente em transformação. Porque já quando a gente pergunta um dia, não, mas um dia vai se transformar, não, já está achando que é permanente. Está sempre em transformação. Quando a gente entende isso, relaxa. E isso me faz lembrar, um tempo atrás, poucas semanas atrás, aconteceu uma situação um pouco desagradável. E uma amiga que estava lá, que tem uma grande estima, aí ela me contou uma pequena história que eu não tinha ouvido antes, uma história zen, que ela falou que é uma história que sempre ajuda ela bastante e tal. E a história é a seguinte. Aconteceu uma situação chata, meio problemática, etc. E ela contou a seguinte história. Ela falou, um dia tinha um senhor no Japão e acontece que o cavalo dele foge. O cavalo dele, na verdade, era o único animal que ele tinha que ajudava ele para arar o campo. E estava na época que ele precisava arar a terra. Então vieram os vizinhos vendo ele arando sem o animal. E falando, nossa, coitado, que coisa ruim que te aconteceu, que o seu cavalo fugiu, coitado. Ele falou, se é ruim ou se é boa, eu não sei. Vamos ver. Aí depois passou um tempo, aí o cavalo voltou. No que o cavalo voltou, ele trouxe junto vários cavalos selvagens. Aí vieram os vizinhos e falaram, nossa, como você é afortunado, que coisa boa, seu cavalo voltou e ainda trouxe novos cavalos para você. Ele respondeu, se é uma coisa boa ou se é uma coisa ruim, vamos ver. O fato é que ele voltou. Se é boa ou se é ruim, a gente ainda vai ver. Aí o filho dele estava treinando, domando os cavalos selvagens. Aí no meio disso o filho dele cai, quebra o braço, fratura exposta a sei lá das quantas, problema sério no braço. Aí os vizinhos vêm e falam, coitado, que coisa ruim que aconteceu com você, olha o seu filho se machucou, não sei o quê. Ele falou, se é bom ou se é ruim, vamos ver. O fato é que ele quebrou o braço. Aí um tempo depois acontece que o Japão entra em guerra, e eles vêm chamar todos os jovens para participar da guerra, e o filho não pode ir para a guerra porque estava com o braço quebrado. Aí ele fala, tá vendo, foi bom. Então, o que acontece é que, na verdade, isso é a impermanência. A gente nunca sabe o que vai vir depois. Não sabe. Só que o problema qual é? A gente já tem a nossa ideia do que vai acontecer. E a gente já tem a nossa ideia do que a gente acha que deveria ter acontecido. Aí quando não é daquele jeito, a gente fica apegado àquela ideia, tem um certo orgulho que a gente apega àquela ideia de como deveria ter sido. Aí mesmo se tem uma outra coisa boa, a gente não deixa outra coisa boa ir adiante, porque a gente quer que esteja aquela lá. E aquela não vai. Mas ao mesmo tempo a gente não deixa ser a outra. Está claro isso? Então, o que acontece é, tudo que é composto, que depende de causas e condições, ou seja, tudo aquilo que a gente vê, que a gente escuta, que a gente toca, tudo aquilo que está à nossa volta, nós mesmos, somos impermanentes. Keti gidikpa. Que de instante em instante está sempre em transformação. Que bom! Essa transformação, ela ocorre de que maneira? Através de uma interação constante entre as partes. Então, o que eu posso fazer para que as coisas vão bem? Tentar criar sempre uma melhor interação possível. Se eu faço sempre o meu melhor para criar a melhor interação que eu posso, é isso que eu posso fazer. Aí as coisas vão como elas vão. Tem coisas que vão bem, tem coisas que não vão bem. Eu posso dizer, na minha própria vida, tiveram coisas que foram muito bem, tiveram coisas que não foram por nada bem. Tiveram coisas que foram bem e depois trouxeram coisas que não foram tão bem. Tiveram coisas que foram bem mal e depois trouxeram coisas maravilhosas. Não dá para saber de verdade. Então, o primeiro selo é vamos relaxar. Vamos dizer, vamos ir velejando, né?
seguindo as correntezas, seguindo o vento, o tamanho do nosso barco, a nossa capacidade de velejar, vamos seguindo aquilo que vai indo e usando da melhor maneira possível, vivendo o presente. Porque muitas vezes a gente não vive o presente, a gente vive o passado que já se foi ou um futuro que nem sabe se vai acontecer ou não. A gente vive, talvez, quando a gente fala sobre o passado, a gente acaba vivendo, é como se a gente tentasse viver um presente que não existe. Em vez de estou aqui, é o que eu tenho, não. Ai, mas se aquilo não tivesse sido, hoje não seria assim, mas a minha vida não deveria ser desse jeito, porque aquilo não deveria ter acontecido. Por quê? Porque eu não programei? Eu acho que talvez seja até um pouco grosso, mas o fato é, se algo acontece, por que acontece? Porque causas e condições se criaram. É quando alguém vem e me fala, mas aquela pessoa não pode fazer isso. Se ela faz, é porque ela pode. Se você vier e me disser, seria melhor que ela não fizesse. Ah, tá bom. Vamos criar causas e condições para que ela não faça. Né? Isso me fez lembrar uma coisa que não tem nada a ver. Mas uma vez eu estava com um problema com um funcionário no governo lá na Itália. Por causa de corrupção, não sei o quê. A pessoa criava um monte de problema. Aí eu fui lá um dia conversar com o Lamagante, reclamei um pouco. Eu falei, nossa, você não sabe a dificuldade que ele dá com essa pessoa, não sei o quê. Aí ele falou, vamos rezar para que ele encontre um trabalho melhor em outro lugar. Né? Então, assim, eu achei que a forma como lidar com a situação é diferente, né? Então, que ele seja feliz, mas que não crie mais problemas. Sem ter que necessariamente ter a raiva, a aversão e assim por diante, né? Mas o fato é, uma coisa que é interessante quando a gente olha o primeiro selo, e o budismo como um todo, na verdade, é que a gente muitas vezes tem uma visão da espiritualidade, nesse caso do budismo, como uma coisa mais mística, uma visão meio que sem o pé no chão, etc. Mas quanto mais a gente entra de uma forma mais profunda, mais pragmático a gente se torna. Pragmático no sentido de linear, coerente. Porque se for para falar para ser objetivo e realista, tem muita gente por aí que pode ser o melhor dos cientistas e a pessoa mais pragmática que se diz, que fica sofrendo porque o futuro não é aquilo que o presente não é aquilo que ela achava que deveria ser. E o que é isso? Viver na ilusão. Primeiro selo qualquer, coloca o pé no chão. O mundo é impermanente. E não tem nada de errado nisso. Está tudo bem. O errado é a gente ficar achando que não deveria ser. Aí que a gente sofre. Porque quando eu fico achando que não deveria ser, eu não consigo nem viver aquilo que eu tenho, porque não é do jeito como eu acho que deveria ser. Mas isso em geral com várias e várias e várias coisas. Que eu acho que cada um de nós a gente acaba se reconhecendo dentro disso ou não. Numa situação ou em outra, ok? Primeiro ponto. Segundo ponto, a realidade externa existe, vamos respeitar ela, porém o que determina a forma como nós vivemos o mundo é a realidade interna. O que determina a realidade externa, ou seja, a nossa própria sociedade, aqui não estamos falando da visão do mundo, não, isso a gente vai, daqui a pouco a gente já vê o terceiro selo. Mas eu estou falando, se a sociedade tem harmonia ou se ela está em conflito, se tem violência ou se tem paz, se a economia vai bem ou se ela vai mal, etc, etc, etc. Coisas bem concretas, tá? Se o sistema de governo funciona ou não funciona. Coisas bem concretas. Se a casa é bem construída ou mal construída. Depende do quê? Da realidade interna de cada um. Dos pensamentos, das emoções, do conhecimento, depende da mente. E não da condição externa. Né? Isso é uma coisa que
Por isso que a educação ela é tão importante. Porém, o meu sonho, já tenho esse sonho há muitos anos, ainda espero um dia aqui no Brasil. No Brasil eu vejo que a gente tem condições para poder realizar esse sonho. Talvez daqui a um tempo, aí, uns 20, 30 anos, sei lá quanto, espero antes, mas a gente tem objetivo alto, expectativa baixa, esforço constante, um dia a gente chega lá. Mas o fato é, desejar que a gente possa ter no currículo escolar meditação. Conhecer melhor as próprias emoções. Mesmo se a gente olha de um ponto de vista bem objetivo, se a gente tem que trabalho, e a gente tem que ir lá e pegar uma pessoa para trabalhar, né? Empregar alguém. Normalmente o que se coloca no currículo? Eu nunca fiz currículo na vida, então não sei. Mas o que eu acredito é que o que a gente vai colocar é onde eu estudei, que estudos eu fiz, que línguas eu faço, sei lá o que eu sei fazer desse trabalho, daquilo, mestrado nisso ou naquilo, etc, ok? A gente coloca no currículo, eu sou uma pessoa paciente, equilibrada, sei lidar bem com momentos de conflito. Mas não é importante saber? Se chega um currículo de uma pessoa que, assim, todo conhecimento do mundo, mas ela fala, olha, eu brigo com qualquer problema, não me dou bem com as pessoas, sou uma pessoa extremamente arrogante, etc. A gente vai pedir para essa pessoa trabalhar? Não vai. Se a gente olha os conflitos que acontecem no meio do trabalho, a maior parte dos conflitos é por falta de conhecimento ou por falta de estabilidade emocional? É óbvio. Então, isso deveria fazer parte da educação, né? A nossa educação, ela é focada para o mercado de trabalho. Mesmo para isso, seria bom dar uma educação um pouco mais profunda. Não vamos contra aquilo que é. É um pouco que nem no budismo. Tem umas técnicas que eu acho incríveis. Por exemplo, tem toda uma técnica, que não vamos entrar em detalhes agora, mas na qual se usa o egoísmo para eliminar o egoísmo. A gente vai pegar uma coisa que não é boa, que é o egoísmo, mas em vez de ir contra o egoísmo, usa-se o próprio egoísmo para no final acabar com o egoísmo. Ok? Então, assim, não vamos entrar para dizer, olha, o sistema de estudo está errado, de educação está errado, a educação não deve ser direcionada apenas para o mercado de trabalho, mas sim para uma formação de vida, etc, etc. Não, tudo bem, é para o trabalho, é para o trabalho. Porém, vamos dar aquilo que precisa para o seu mercado funcionar direito. Vamos dar um pouco mais de educação emocional, um pouco mais de equilíbrio, ajudar as pessoas a ter um estado mais profundo de estabilidade. Ajudar no processo de educação para lidar com os conflitos internos, para que a pessoa se forme não só numa profissão, mas também saindo com uma estabilidade emocional melhor. Seria ótimo, né? Eu ainda tenho no meu sonho que um dia a gente possa colocar na escola essa parte de educação de cultura de paz. Um dia a gente vai chegar lá. Os nossos passinhos, as nossas sementinhas estamos colocando. Ok? O que ocorre é que a realidade interna determina a realidade externa. Esse é o segundo selo. Tradicionalmente a gente diz, Sakche Tamche Dungalwa. Tudo aquilo que é impuro é da natureza de sofrimento. A gente pode ir para o lugar mais rico materialmente. Podemos ir tirar as férias no lugar mais bonito, com as melhores condições, hotel 7 estrelas, se é que existe. Ok? Vamos para a coisa, o lugar mais bonito, com tudo aquilo que a gente pode imaginar tal. O que acontece se as pessoas que vão tirar essas férias têm egoísmo, ganância, rancor, raiva, inveja, ciúmes, etc. Vai dar conflito? Vai. Então, posso ter as condições externas perfeitas. O que determina a realidade externa é a realidade interna. A gente pode olhar, por exemplo, a Bolsa de Valores. Quando tem um momento de crise coletiva, de medo, a Bolsa de Valores, ela sobe ou desce ou fica igual?
Por quê? Porque as pessoas têm medo, têm insegurança, então vão investir menos. Porque acreditam menos no futuro, etc, etc. O que isso nos mostra? A importância da estabilidade. Ou seja, mesmo aquilo que é o mais material, depende também do estado interior. Então, em outras palavras, nosso nível de estabilidade, de felicidade, nossa paz, ela não pode vir da realidade externa. Só abrindo uma parênteses rápida disso, quando a gente fez a Fundação Lama Ganti para a Cultura de Paz aqui no Brasil, e foi para o Ministério Público, etc., o curador de fundações, ele aceitou a criação da fundação por duas razões, principalmente, que eu me lembro agora. Primeiro de tudo, ele disse, olha, a fundação de vocês não tem o dinheiro necessário para ser uma fundação. Não tem. Não tem patrimônio, a fundação se baseia num patrimônio, não tem. A única razão que eu aceitei essa fundação é, primeira, porque o patrimônio humano de vocês é muito grande. Então eu acredito nisso. Mas outro ponto que ele falou, tem várias fundações, eu não conheço nenhuma que tenha essa mesma proposta. Que é transformar a sociedade externa através de uma transformação interna. Normalmente, as propostas são sempre em coisas específicas relacionadas ao mundo externo. E não vamos à paz externa através da paz interna. Né? Que é um fundamento da filosofia budista essencial. E que se a gente parar para pensar, é lógico, né? Então, dentro disso, a importância da gente poder refletir na nossa própria vida, no nosso próprio dia a dia e dizer, muito bem, a realidade interna vai determinar a realidade externa. Se eu não estou bem, se eu estou mal, insatisfeito, triste, com rancor, seja o que for, eu vou projetar isso no mundo à minha volta. Isso é como as coisas são, ok? É um pouco como Shantideva diz no Bodhisattva Charyavatara, se alguém vem dar uma paulada no braço, ok? Dói. A gente vai perguntar, de quem é a culpa? É do pau que bateu? Falar, digamos que sim, de onde vem a dor? Né? Só que a gente fala, não é só da pessoa que bateu, do braço que bateu e de quem bateu e do bastão que foi lá e bateu no braço. 50% é de quem bateu, mas 50% é do braço que estava lá. Se o braço não tivesse, a dor não existiria. Né? E o que ele coloca, essa é uma metáfora para dizer, quando a gente tem um sofrimento, muitas vezes, existem as condições à nossa volta, através das quais a gente vive aquele sofrimento, mas também existe uma nossa instabilidade, algo emocional nosso, através do qual a gente vive aquele sofrimento, que se a gente não tivesse aquilo, a gente não estaria sofrendo. Se eu sinto raiva, rancor, insatisfação, o que for, não é só por causa da condição externa, é porque eu também tenho esses sentimentos dentro de mim. Ok? Muito bem. Então, primeiro selo, impermanência. Segundo selo, venenos mentais como raiz do sofrimento. Terceiro selo. Chötamche, tonshin dakmeba. Chötamche, todos os fenômenos. Tonshin, são vazios. Dakmeba, e não tem um eu intrínseco. Literalmente e não tem uma identidade, e são livres de uma identidade, de um eu. Vou fazer uma tradução um pouco mais fácil de compreender. Todos os fenômenos são vazios de existência intrínseca e não têm uma identidade, não têm uma existência intrínseca por si só. Agora vamos entender o que isso quer dizer. Um dos pontos chaves nos ensinamentos de Buda é nós podermos viver a realidade com coerência pelo que a realidade é. Ok? Então, quando a gente fala aqui sobre a correta visão da realidade, que é esse terceiro ponto,
A correta visão da realidade não é uma visão filosófica que a gente vai desenvolver para ter uma interpretação da realidade. Não, é ver a realidade pelo que ela é. Ok? Agora, o processo para entender a correta visão da realidade é um processo complexo. Eu não sei agora, nessas poucas horas aqui, o quanto que a gente vai conseguir chegar numa conclusão boa, mas vamos tentar fazer o melhor, tá? Eu digo isso porque se alguém não entender muita coisa, não se preocupe, faz parte do processo. Devagarzinho a gente vai chegar lá. Faz parte. São anos, muitas vezes, mas vamos lá. Tem vários caminhos para poder chegar nisso. Ok. Tem duas formas de observar a realidade. Uma forma é observar a realidade assim como ela aparece a nós. E outra forma é observar a realidade analisando ela. Ok? A forma como nós vivemos a realidade, normalmente, é de uma forma não analítica. Eu olho para o copo, eu escuto o som. Pronto, está aí o som, está aí o copo, está aqui vocês, eu estou aqui, está tudo bem. Pronto, é isso. Não tem muito o que ficar discutindo. Eu não sei quantas vezes na vida a gente parou para se perguntar o que é real, o que não é real. Então, eu até me lembro uma vez, eu li não muito, eu li pouco de filosofia ocidental, mas eu me lembro que, vendo os vários filósofos ocidentais, muitas vezes a conclusão que eles chegavam entre se a realidade existe ou se não existe, é que alguns chegavam na realidade que tudo existe é sólido, mas também não é muito claro, outros chegavam na realidade que não nada existe. E muitos chegaram, alguns que foram um pouco mais além, chegaram na conclusão, melhor não pensar porque tanto não dá para chegar a uma boa conclusão. Melhor aproveita a vida, porque tanto uma conclusão clara, porque quando parece que existe, quando olha para quem não existe, parece que não existe. Não dá para entender muito bem. Tá? E o que Buda coloca é o caminho do meio. A realidade ao mesmo tempo existe e ao mesmo tempo não existe. Vamos entender melhor o que a gente quer dizer por isso. Primeira coisa, a realidade existe, ou seja, eu estou aqui, você está aqui, estamos falando, conversando, escutando, aqui a gente pode encostar na mesa, as coisas existem. Se a realidade não existisse, não tem quem fala, não tem quem escuta, não tem quem faz, não tem quem recebe, não existiria nada disso. Então, primeira coisa, a realidade existe. Okay? Muito importante a gente não cair no niilismo, onde tudo é uma ilusão. E é um pouco aquela pergunta de um filósofo chinês, né, que diz, eu não sei se eu sou uma borboleta sonhando que eu sou um homem sonhando que eu sou uma borboleta. Aonde está a realidade, etc. E efetivamente tem toda uma parte que se a gente começa a analisar, a gente vai ver que a realidade ela é muito, muito mais, como eu posso dizer, frágil do que aquilo que parece para nós, tá? É só a gente pegar o exemplo que a gente fez ontem da percepção do copo, ou da percepção da flor, ou do som, do que quer que seja. Quantas são as partes necessárias para que esse copo exista para cada um de nós? Objeto de percepção, que é o contato. Objeto de percepção, que nesse caso para a nossa visão é a forma, a luz que bate no objeto e reflete nos nossos olhos. Objeto de percepção, poder sensorial, os olhos, consciência visiva, consciência sensorial. Okay? Esses três se unem e a gente tem a percepção da forma do copo. O copo que a gente vê, o objeto sensorial não é o mesmo. Porque a forma como a luz bate e reflete é diferente para cada um de nós. A posição na qual a gente se encontra. Pode ser parecido, mas como a gente disse ontem, o que é parecido por definição é diferente. Ok? Então, o objeto já é diferente. O poder sensorial é diferente. Se eu tiro os meus óculos, vai ser bem diferente do que muita gente vê. Ok? Então,
poder sensorial é diferente. A consciência visível também é diferente, porque ela se baseia em todas as experiências que a gente teve até então, etc. Então a pergunta é, quando a gente olha para o mesmo objeto que está aqui, ele existe, o copo existe. Porém, quando cada um de nós olha para ele, a experiência é a mesma? Qual experiência está certa e qual experiência está errada? Todas estão certas? Depende, a gente vai chegar um pouco mais nisso. E elas estão erradas, o que é errado é a gente dizer que a outra está errada. Ok? Então o que acontece é que cada um de nós tem uma percepção diferente. Um exemplo que é dado nos estudos de filosofia é o mesmo copo d'água. Se a gente fosse uma tradução moderna do exemplo que era dado, a gente fala, qual que é a visão que vai ter um ser humano, sei lá, um peixe e qualquer outro animal aí olhando para o mesmo copo? É a mesma percepção? A forma, o que eu chamo de água e o que um peixe chama de água é a mesma coisa? Não é. No exemplo tradicional você pega o mesmo copo de água e ao mesmo instante você tem um ser humano olhando para o copo de água, um espírito faminto olhando para o copo de água e um ser do reino dos deuses olhando para o mesmo copo de água. Aquele que vive no reino dos deuses vê como néctar, o ser humano vê como água, o espírito faminto vê como sangue e pus, como algo repugnante. A pergunta é, quem tem razão? Qual é a diferença? O poder sensorial, a consciência sensorial. É a forma como cada um vai viver aquilo, tá? Mas é a mesma coisa, a gente pega esse mesmo copo d'água, que aqui pode parecer nada de especial, leva isso para um país onde tem verdadeiramente a sede. Aí a gente vai ver o quanto que ele é precioso. O valor muda, a realidade muda. Então o que acontece é, a realidade externa existe, porém ela não existe independentemente do observador. Dependendo onde eu me coloco, a realidade muda. Dependendo de quem eu coloco, a realidade muda. Isso é um dos problemas que a ciência teve por muitos anos e que pouco tempo atrás começou a efetivamente levar em consideração. Que numa pesquisa científica, o observador, ele determina o resultado também. E isso é um ponto que complica um pouco, né? Então, o que acontece é, tenta-se fazer estudos tentando colocar o observador o mínimo possível influenciando o resultado. Mas o fato é que nós influenciamos o resultado daquilo que a gente vive. A gente influencia a experiência, a realidade na qual a gente vive. A mesma coisa vista de dois pontos de vista diferentes é diferente. Ok? Então a realidade externa existe. E a gente não está aqui para dizer que a realidade não existe. Não é para dizer que tudo é um sonho, tudo é uma ilusão, nada existe, não tem bom, não tem mal, está tudo bem. Não é isso. A realidade existe. Porém, quando a gente para analisar e observar de que forma que a realidade existe, a gente vai encontrar 3 pontos importantes, que são chamados os 3 níveis de interdependência. Okay? O primeiro é, a realidade à nossa volta depende de causas e condições. Foi o primeiro selo. Nada existe independentemente das próprias causas e das próprias condições. Qualquer coisa. A gente pega esse copo d'água. Ele não existe independentemente de quem foi lá, comprou a água, que não existe independentemente da nascente, que não existe independentemente de todo o processo que fez da água até ela chegar aqui. Ok? Então, nada absolutamente existe à nossa volta, independentemente das próprias causas e condições. Esse é o primeiro nível de interdependência. Pergunta, a gente tem consciência disso no nosso dia a dia? Não muita, né? Mesmo porque, até um ponto um pouco mais grosseiro ainda disso, uma coisa que eu acho que ela é perigosa até de uma certa maneira, é o fato que hoje em dia a gente vive uma vida na qual a gente não entra em contato com a lei de causa e efeito, de causa, condição, resultado.
Entra, mas até um certo ponto. Por exemplo, a gente tem consciência que a comida tem que plantar para crescer, para depois colher, para depois comer? Conceitualmente, sim. Quando a gente tem o prato na nossa frente, a gente pensa em tudo que passou aquilo? Pensa. E você pode perguntar para muita criança, de onde vem a maçã? Supermercado. De onde vem a água? Da torneira. Porque é o que é mostrado. O processo da gente estar em contato com a natureza, porque a natureza, ela nos ensina como as coisas são. Nos mostra. Quando a gente olha para a natureza, a gente tem que ir lá plantar, cultivar, para fazer crescer. O que a gente vê? Que se eu não tivesse plantado aquela sementinha lá atrás, mesmo que eu tivesse cuidado da terra da melhor maneira, não ia ter o resultado hoje. Se eu planto a semente, mas eu não cuido da terra e não cuido dela depois, eu não vou ter o resultado. Que o resultado ocorre, mas é trabalhoso poder cuidar dele até que ele aconteça. Então, por exemplo, ter o contato com a natureza no nosso dia a dia nos mostra com mais clareza a lei de causa e efeito. O processo natural dessa interdependência que é tão importante. E quanto mais a gente tiver consciência dela, mais esforço e constância a gente vai ter na nossa vida para realizar aquilo que a gente quer. Porque a gente vive numa sociedade imediatista, onde tudo é para ontem, onde as coisas têm que ser já, senão já cansa, não sei o quê, ninguém quer esperar nada. Parece que uma das piores coisas que pode acontecer é ter que esperar. Ou não? A gente olha aquela coisa assim. Eu vejo, por exemplo, eu não gosto de esperar no aeroporto. No sentido que eu não gosto da ideia de chegar no aeroporto, ainda ter que ficar muito tempo. Então eu sempre chego assim no último minuto, quando o check-in está para fechar. Quando eu estou viajando sozinho. Mas eu observo, muitas vezes a gente tem essa atitude que está presente em mil coisas de... Não tem que esperar, tem que ser para já, tem que ser agora. Mas o que a natureza nos mostra? Planta, espera, vai vir, talvez vai chover, talvez não vai chover. Não depende apenas de mim, as condições são várias, tenho que respeitar as condições que estão à minha volta, tudo é interdependente. Então, respeitar o tempo da natureza, entrar em contato com a natureza, nos ensina também a respeitar melhor a realidade. E viver de uma forma mais saudável. Okay? Então, o primeiro nível de interdependência é causas, condições, resultados. A gente já falou mais sobre isso ontem. Segundo nível de interdependência é a interdependência que existe entre partes e inteiro. Ou seja, nada existe independentemente de suas próprias partes. Não existe nada que seja indivisível. A gente pega qualquer coisa. Se a gente for pegar essas flores, a gente vai dividir as flores, elas têm várias partes. A gente pega, um exemplo clássico, o livro. Quais são as partes que compõem o livro? Páginas, capa, palavras, parágrafos, tinta, papel, etc, etc. Ok? São as partes que compõem o livro. O livro existe independentemente dessas partes? Não. Agora vamos pegar uma parte específica. Página 85. Quais são as partes da página 85? O papel, a tinta, a parte de cima, a parte de baixo, a parte direita, a parte esquerda, cada letra que está escrito nele, etc, etc. A gente pega uma parte da página, a letra 8. A gente vai lá na letra 8 e vai ver, a letra 8, ela existe independentemente das próprias partes? Quais são as partes da letra 8? Bolinha de cima, bolinha de baixo. E assim a gente pode seguir. A gente pega a bolinha de cima. Quais são as partes dela? O traço em fora, o traço dentro, o pretinho que preenche dentro.
Aí a gente vai assim, vendo, dividindo, 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 dividindo. Qual que é o limite que a gente pode chegar? Totalmente infinito, não tem um limite. Algumas vezes eu já ouvi dizer, tudo é feito de nada, que quando a gente divide, 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 a gente não encontra nada. A minha resposta é, nada é feito de alguma coisa. Ou seja, nada existe feito por algo que seja indivisível. Tudo que existe é interdependente entre as próprias partes. Porém, se eu quero mudar o livro, digamos que eu não goste desse livro, eu quero fazer com que ele seja diferente. Eu tenho a capacidade de mudar o livro independentemente da mudança das suas partes? Como que eu posso fazer para mudar o livro? Mudando as partes. Se eu vou lá e pego e mudo uma página do livro, o livro mudou? Mudou. Se eu vou lá e pego naquela página do livro e faço uma pequena mudança, vou lá e mudo uma letrinha, vou preencher uma das bolinhas do 8. Mudou aquela página? Sim. Mudou o livro? Mudou. A mudança em qualquer parte do conjunto quer dizer que tem uma mudança no inteiro ou não? Então, quando a gente quer que algo mude, qual que é a única escolha que a gente tem? Mudar as partes que compõem o inteiro. Como que eu faço para mudar as partes? Mudando as partes das partes. E assim por diante. Tudo é feito por partes, que por sua vez vão compor unidades. E a única forma que a gente tem de lidar com a unidade é através das partes. Não tem outra possibilidade. Ok? Uma das coisas que eu gosto bastante quando dá esse exemplo é, se a gente tem um problema grande demais, se diz, divida esse problema em pequenos problemas até chegar num tamanho que você consiga lidar. Porque quando chega num tamanho pequeno, e eu consigo fazer uma pequena mudança naquela partezinha, fui lá e mudei o 8 da página 85. Foi feita uma mudança no livro? Foi. Pelo menor que ela possa parecer. Então, cada vez que a gente muda as partes, a gente muda o inteiro. Existe alguma outra possibilidade? Existe alguma possibilidade de mudar o inteiro sem ter que mudar as partes? Não existe. Então, qualquer coisa é composta por partes. Quais são as partes que compõem o ser humano? O ser vivo? Corpo e mente. Ok? Que Buda definiu chamando 5 agregados. 5 agregados são corpo e mente, mas corpo é chamado agregado da forma e a mente é dividida em 4 aspectos, que é o agregado da sensação, o discernimento, os fatores composicionais e a consciência. Ok? Que é a mente e os seus aspectos, mas em poucas palavras é a mente. A gente pega mente, ela é composta por partes? Sim. A gente vai lá e pega um aspecto da mente. É composto por partes? Sim. E assim a gente pode ir para o infinito. Cada pequena mudança numa parte faz uma mudança no todo ou não? Faz. Então, constantemente a gente está mudando o todo, porque a gente está interagindo com as partes. Ok? Então, o que ocorre? Todos os fenômenos dependem das próprias partes para existir. Não existem independentemente das próprias partes. Se eu quero melhorar o meio ambiente, o que eu vou fazer? Pequenas ações do meu tamanho, mudando as pequenas partes, que vai fazer um resultado no todo. Se eu quero melhorar a sociedade na qual eu vivo, o que eu vou fazer? A minha pequena parte no meu dia a dia, nas minhas pequenas ações, onde eu posso chegar e onde eu posso interagir, porque é apenas mudando as partes que eu vou ver a mudança do todo. Por que a gente muitas vezes não consegue ver a mudança no todo quando ocorre uma mudança na parte? Porque a imagem mental é grosseira demais
e não contempla aquela mudança da parte. A gente só consegue ver a mudança quando ela é tão grande, tantas partes mudam, que não se encaixa mais com a imagem mental que a gente tem. Mas a mudança, na verdade, ela já ocorre do momento no qual qualquer parte muda. Ok? Então, isso é um segundo ponto. Ele nos mostra, na verdade, que é possível fazer a diferença. Várias coisas. Ok? Próximo ponto. O que faz com que as partes se tornem unidades? A gente pega, por exemplo, essa pintura. Imagem de Buda Shakyamuni. Ok? Eu chamo ela Tanka, imagem sagrada de Buda Shakyamuni. É uma unidade. Quais são as partes que compõem ela? Linhas, cores, traços, tinta, tela, etc, etc. Ok? O que faz com que todas essas partes juntas não sejam um monte de cor e traços e seja uma imagem de Buda? O nome que a gente dá. O valor que a gente atribui. O que faz com que esse objeto seja um livro e não simplesmente um conjunto de páginas? O nome que a gente vai dar. Então, se a gente observa a realidade à nossa volta, ela é extremamente frágil de uma certa maneira. Ela é um conjunto de partes que nós, como observadores, juntamos essas partes e criamos unidades. Ok? É como se a gente pega, por exemplo, um monte de letras e a gente pode criar palavras. Quem sabe ler vai dizer, nossa, aqui está escrito Jampel Pao Dorje Tugidra Shukda Drepe Suksu Döpegar Tupten Sumet Sowo Chonekyang Yimun Jishin Drube Trinletsu. Quem não sabe ler isso vai olhar e vai ver um monte de risquinho e pronto. O que acontece quando a gente, o nome é apenas um conceito? Que é tibetano, a gente trabalha com uma língua que descreve o que é coisa é. Português, inglês, a gente não necessariamente tem Sim. isso. Não, o nome, na verdade, existe uma parte do nome que é o som, mas quando a gente diz o nome que a gente dá mais do que o nome, mais do que o som em si, é o conceito que a gente atribui. Né? Quando a gente fala dar um nome, a gente pode usar, independentemente do som que a gente vai dar ou não, ou mesmo sem dar um som, é o conceito que a gente tem, são as características e funções que a gente atribui àquele conjunto de partes. É que às vezes o conceito é simplesmente é assim, quando você tem uma palavra que em si é interdependente, porque ela se relaciona a várias outras coisas, muitas vezes a nossa linguagem, a gente simplesmente é assim, você aprende assim, aí ela não tem inter-relação construída dentro da própria palavra. O poder de palavras, muitas vezes, ela é de nos mostrar funções e características que inicialmente a gente não veria. Né? Isso a gente entra no poder da linguagem. Quando a gente fala sobre dar um nome, na verdade, isso antecede um pouco a palavra em si. A linguagem tem um grande poder de transmitir conceitos, ideias e de mostrar a realidade de uma certa forma, né? Mas o que acontece é que quando a gente fala sobre juntar as partes dando um nome, o nome quer se dizer conceitos, características e funções que a gente vai atribuir. Tem muitas vezes que a gente usa uma palavra, mas o conceito é completamente outro. Né? Então, é o fato da gente efetivamente entender que o que junta as coisas, as partes, numa unidade, é o conceito que a gente atribui. São as características e funções que a gente atribui. Ok? Então, quando a gente pergunta o que é um livro, em outras palavras, a gente pergunta onde está o livro. Né? Se eu vou lá e vou sem analisar, o que é o livro? Esse objeto que está na minha mão, onde está? Está aqui o livro. Se a gente começa a analisar e perguntar, cadê o livro? O que é o livro? A conclusão é, o livro não é nada mais, nada menos, e ele não se encontra em nenhum outro lugar,
a não ser na união de partes, ou melhor, ele se encontra apenas na atribuição de características e funções através de um nome, livro, que se encontra na união de partes que exercem essas funções. Está claro isso? Sim, mais ou menos. É a mesma coisa que atribuir valores, não? Sim, a mesma coisa. Vamos atribuir valores, atribuir significado. O que é o Lama Michel? Nada mais, nada menos do que um conceito atribuído a um conjunto de partes. Porém, quando a gente olha para a realidade à nossa volta, como que ela aparece para nós? Como sendo conceitos atribuídos a conjunto de partes? Ou como sendo realidade sólida, que existe dessa maneira independentemente de qualquer outra coisa? Sólida. Quando a gente fala o terceiro selo, Chotam Cheton Shidak Meban, ele nos mostra o processo que é entender o vazio de existência intrínseca do eu e dos fenômenos. Existência intrínseca é qualquer coisa que não seja interdependente. Então, vamos tentar imaginar. Como seria algo se esse algo não dependesse de causas e condições? Primeira coisa. O que aconteceria? Se alguma coisa existisse sem depender de causas e condições, como ela seria? Seria permanente. Ela não mudaria nunca. O que aconteceria se ela não dependesse das próprias partes? Seria única. De qualquer lado que a gente olhar, seria a mesma coisa. Indivisível. E se ela não dependesse da imputação do nome, ou seja, do valor que é atribuído sobre ela no seu conjunto de partes? Se não dependesse do observador, seria igual para todos. Existe alguma coisa que é igual para todos? Que qualquer um que vê vai falar, olha, está aí o sino com o rosto de Prajna Paramita. Existe alguma coisa que é igual para todos? A gente pega algo que todos os seres humanos vão lá e a princípio está vendo o mesmo, o Sol. O Sol é igual para todos? Não é. A gente pega qualquer coisa. Não existe absolutamente nada que seja igual para todos. O Sol, todos os dias, quando a gente olha para o Sol é igual ou ele se transforma? Transforma, devagarzinho está apagando. Ou não? Vai ter uma hora, a princípio, pelo menos de acordo com as nossas pressuposições, que um dia a força do Sol vai acabar e é uma estrela, e um dia vai se apagar. Vai apagar de um dia para o outro, que nem vai lá o interruptor? Ou é um processo gradual? Gradual, já está acontecendo? Claro. Então, é impermanente? Está cada vez mais se transformando? Depende de causas e condições? Depende das próprias partes? Depende da imputação do nome? Também. Ok? Então, tem um ponto importante nisso tudo, que na verdade eu não disse. A realidade externa existe, porém ela não existe independentemente da realidade interna. Ok? E o ponto importante aqui é que não existe uma realidade que cada um de nós vai interpretar de uma forma diferente. Nossa tendência é pensar nisso. Pensar, não, tem aí a verdade, uma realidade, cada um vai ter uma interpretação diferente dela. Não, isso não é. O que existe são infinitas realidades individuais que juntas se tornam uma grande realidade. Se eu pergunto, o que é esse objeto? É um copo, é uma taça, é um vaso? O que é isso? Depende de como cada um for ver. O que é isso aqui? É uma cumbuca, uma panela, é um sino. O que é isso? Vai depender como cada um for ver. Mas no fundo, o que é? No fundo não é, não tem fundo. No sentido que não existe independentemente de cada um dos observadores. Se a gente tira o observador, não é nada mais um monte de partes juntas e acabou.
Ok? Então, o que isso quer dizer? Que algo para existir dentro da realidade de cada um de nós depende do nome que a gente for dar, do valor que a gente for atribuir. Não é porque eu não estou vendo alguma coisa que aquilo não existe. Existe. Porém, não existe com um nome, não tem uma função específica. E ao mesmo tempo o que acontece é que algo vem a existir na minha própria realidade no momento no qual eu tenho a percepção daquilo. Conscientemente ou inconscientemente. A gente tem uma quantidade enorme de percepções inconscientes. Nesse mesmo instante. Nosso coração está batendo, a gente está sentindo nosso coração bater? A gente tem essa percepção? Acredito que para a maioria de nós não. Se a gente parar, se concentrar, etc., num silêncio absoluto, a gente consegue escutar o coração batendo? Sim. Ele começa a bater naquele momento ou está batendo desde agora? Claro que ele está batendo agora, mas a gente não tem uma percepção consciente disso, ok? O que acontece é que a realidade existe, porém ela não existe independentemente da realidade individual interior de cada um de nós. Ok? Então esse é um ponto fundamental para a gente observar. Se algo existisse de forma intrínseca, seria igual para todos, seria permanente, independentemente de suas próprias partes. Nada existe de forma intrínseca, autônoma, independente. Ok? Tudo é interdependente. Ok? Então, todos os fenômenos são vazios. Vazios do quê? De existência intrínseca. Nada pode ser unicamente vazio. Não existe nada que pode ser apenas é vazio e acabou. Se é vazio de alguma coisa. E por isso existe. Então os fenômenos existem, porém não existem assim como eles aparecem a nós. Porque a pergunta é, quando eu olho para algo, quando eu escuto o som, como que esse som aparece para mim? Como ele surge para mim? Qual é a aparência que ele tem? Como sendo de existência intrínseca, ou seja, existe de uma forma sólida, autônoma, objetiva, ou eu vejo ele de forma subjetiva, interdependente, dependendo de causas e condições e de suas partes e do observador? Como que aparece para a gente, sem filosofar, sem analisar? Está aí. Sólido. Ok? Mesma pergunta, se a gente coloca a realidade na qual a gente vive, é uma realidade objetiva ou subjetiva? Subjetiva, depende de como cada um vê. Mas a realidade subjetiva, como ela aparece aos nossos olhos no dia a dia? Como sendo objetiva. Então, qual é a nossa ignorância? Ver a realidade subjetiva como se fosse objetiva. Ou, fazendo uma troca de palavras, não ver a subjetividade da realidade subjetiva. Ok? As coisas são interdependentes e a gente não percebe a interdependência. Agora aqui, vamos fazer um pequeno passinho para trás e entrar no próximo ponto que é: todos os fenômenos são vazios e tem a falta de um eu inerente. E aqui entra no fato que a gente tem que entender a falta de existência intrínseca do eu e dos fenômenos, de nós mesmos e de todo o resto do universo da existência que existe à nossa volta. Quando a gente fala sobre isso, tem 3 níveis para entender a falta de existência intrínseca do eu, correta visão do eu. Tá? A gente fala takchirawan chengdak toma, kansarangia tube zeyu tu drube toma, e o último é kansa dembe toma. Takchirawan chengdak toma. Não existe nenhum ser que seja permanente, takpa, chikpo, único, rawanchen, onipotente. Ok? Então o conceito é, não existe nenhum ser que seja permanente, único
e onipotente. É por isso que no budismo muitas vezes se diz que o budismo não acredita na existência de Deus. Porque quando a gente fala um ser único, permanente, onipotente, o que vem à mente? Okay. Quando alguém me pergunta, você acredita em Deus? Minha resposta normalmente é uma outra pergunta. Me explique o que é Deus, eu vou te dizer se acredito ou não. Porque se você me disser que Deus é um ser, que é único, é permanente, porque pois sempre existiu desde sempre, é o criador de tudo aquilo que existe, é onipotente, etc., e nós fomos criados à sua semelhança, não acredito. Isso é um problema meu. Mas o fato qual é? Se você me fala que Deus é algo que existe, que está presente em tudo, que é aquilo que cria tudo, tudo bem, existe a interdependência. A interdependência é o que criou tudo, que está presente em mim, está presente em você, está presente em tudo, é o que faz com que tudo exista da forma como existe. É a interdependência. Okay? Aí depende do nome que a gente vai dar. Existe até uma tradição muçulmana perto de Borobudur, que se desenvolveu perto da área da Indonésia de Borobudur, que ela vem dos budistas que tiveram que se converter ao Islã na época, né? E eles têm um nome para Deus que eles chamam de Shunya. Shunya, que na verdade é Shunyata, que quer dizer vacuidade. Vazio de existência intrínseca, é aquilo que está em tudo, que faz parte de tudo, que é a interdependência, né? Então, acabaram tendo que adaptar, né? Então, hoje em dia, claro, passaram séculos, se perdeu um pouco o significado mais profundo dessa tradição, mas o fato é que o conceito mais perto do budismo que existe é o conceito de interdependência. É aquilo que se encontra em tudo, é aquilo que faz com que tudo seja aquilo que é aquilo que é o criador de tudo que é a interdependência. Não existe o conceito de um ser, de uma entidade, que tem uma sua identidade, que tem uma sua autonomia, que por sua vez criou tudo, etc, etc. Então, o primeiro nível de falta de existência de um ser, de um eu intrínseco, é a não existência de um eu, que é permanente, único e onipotente. Ok? Esse é um ponto. Então, isso, como eu posso dizer? No budismo não existem dogmas. E é por essa razão também que, se a gente começa a observar, um dos pontos fundamentais é a lógica, é a compreensão. As coisas, elas têm uma razão, dá para entender, nada é dito é assim e acabou. Quando a gente começa a questionar, primeira coisa, se algo é permanente, como pode interagir? Algo permanente pode interagir com as outras coisas? Fenômenos impermanentes? Não. Então, como que um ser permanente pode ser a causa daquilo que é impermanente? Aí, numa tradição hindu, a resposta que davam na época é porque Deus é ao mesmo tempo permanente e impermanente. Ele é permanente, mas tem um aspecto impermanente. Dizem ele é na sua essência permanente, porém tem uma aparência impermanente, etc. Tem vários debates da época entre as tradições, né? Mas o fato é que no budismo um dos pontos essenciais é a coerência da razão também. Então, não é possível ter algo que criou tudo, mas que por sua vez não é, que não faz parte da existência no sentido que não é impermanente. Por um outro lado, não é possível ter um começo que por sua vez é uma causa, mas que não foi um resultado. Tudo aquilo que é causa interage e por isso também é um resultado de algo que veio antes. Por isso, quando a gente pergunta onde tudo começou, pergunta errada. Tudo teve começo? Não. Por quê? Porque se a existência, se a realidade tivesse tido um começo, deveria ser um começo que, por sua vez, foi uma causa, mas que não era um resultado. Ou seja, que era permanente.
Isso é impossível. Ok? Mesmo se a gente pega a teoria do Big Bang. Dentro da cosmologia budista se diz que os universos, os sistemas solares, na verdade, porque se diz que os mundos são infinitos, se fala de Zambulin Chewa Tragya. Cada mundo, que é um sistema solar, o número que se dá é Chewa Tragya. Chewa é milhão, Tragya é centenas de bilhões, sei lá. Então se fala sobre centenas de bilhões de milhões de mundos. Né? Então, e cada um deles, eles na verdade têm um processo independente de criação e destruição. Então o que ocorre aqui? Tem mundos que estão se criando, mundos que estão se destruindo, e a destruição e a criação ocorre através dos elementos, e normalmente ela é onde se une e depois se separa. Então, quando nasce um novo sistema solar, não é que aquilo veio do nada, ele veio de algo que veio antes, que se destruiu e que nasceu algo novo de novo. Né? Que é um pouco, se a gente olha para as teorias da física, é o fato que existe uma expansão da matéria e existe uma contração também, né? Uma atração. Mas o que ocorre é que, na verdade, tudo é sempre em transformação. Então não existe uma causa primordial. E outra coisa que eu penso pessoalmente, que diferença faz se teve causa primordial ou não? O importante é o que eu posso fazer com o que eu tenho que estar aqui. Mas o que acontece é, no budismo se coloca com muita clareza que não existe uma entidade, um ser que tenha sido único, permanente, onipotente, criador de tudo. Ok? E repito, na verdade, não em nenhum momento no budismo está se colocando Deus não existe. Ok? O que se diz é, não existe um ser que seja permanente, único e onipotente. É isso. Aí depois a gente vem para o segundo nível, que é Kansarangya Tupe Dzeyutu Drubetonga. Ok. Não existe um ser que seja autônomo e que possa existir independentemente de suas partes. Ok? Kansarangya Tuba quer dizer autônomo. Dzeyutu Druba. Dzeyu, eu não sei exatamente qual que é a palavra para traduzir isso, mas os fenômenos são divididos em dois tipos, Takya e Dzeyu. Ranin ebala rangi chashe shen ebala tögoba da ranin ebala rangi chashe shen ebala tömigoba. É a definição de cada um deles. O que quer dizer? Um fenômeno Dzeyu quer dizer aquilo que para percebê-lo é necessário anteriormente perceber uma de suas partes. Takya é aquele fenômeno que para percebê-lo não é necessário perceber anteriormente algumas de suas partes. Quando você percebe uma parte, percebe o inteiro. Uma pessoa, para a gente perceber a existência de uma pessoa, a gente depende antes da percepção de uma das partes dela? A gente tem que primeiro escutar a voz, ver a sombra, ver a pontinha do dedo. Quando a gente olha para uma pessoa, a gente percebe ela no seu completo de uma vez, viu uma parte, viu tudo? Ou a gente primeiro vê o corpo e não percebe a mente? Ou vê uma parte do corpo e depois vê o resto, entende que tem o resto? É dessa maneira que o ser é. Qual é um exemplo de um fenômeno que você percebe uma parte e percebe tudo? O tempo. O tempo, por exemplo, você percebe o minuto, você percebeu o tempo. Você percebe o segundo, você percebeu o tempo. Você percebe a hora, você percebeu o tempo. Não é que você vai perceber uma parte do tempo para depois entender o tempo. O espaço. Quando você percebe uma parte do espaço, você percebeu o espaço. Uma cor. Quando você olha para o vermelho, você viu o vermelho e viu o vermelho, não é que viu um cantinho do vermelho. A mente. Quando percebeu uma parte da mente, percebeu a mente, não é que vai perceber primeiro uma parte, depois para ver o resto para entender que é mente. Ok? Então existem fenômenos que,
Quando a gente percebe uma parte, você já percebeu o fenômeno em si. Não tem como primeiro ver uma parte para depois ver o inteiro. Nós, enquanto seres, nós somos seres que dependemos das nossas partes. Tanto para se perceber, como para ser percebidos por outros. Então a gente sempre vai ter uma percepção do ser através de suas partes. A gente vai escutar a pessoa falando, a gente vai observar um aspecto da mente dela, a gente vai observar um aspecto do corpo, e através de uma das partes a gente vai acabar chegando numa visão do inteiro. Ok? Então, nós somos seres que existimos de forma não autônoma, ou seja, interdependente, e ao mesmo tempo nós dependemos das nossas partes para se perceber e para ser percebidos pelos outros. O que ocorre? Se eu perguntar para vocês, a gente tem um corpo e tem uma mente? Qual é a resposta mais espontânea? Sim. Temos um corpo e temos uma mente, correto. Muito bem. Se eu possuo um corpo e eu possuo uma mente, quem é o dono do corpo e da mente? Quem é que possui o corpo e a mente? Sou eu que possuo o corpo e a mente. Cadê esse eu? Existe um eu independente do corpo e da mente? Então, a mente, ela é mais que o corpo. O corpo seria apenas o veículo. Aí, portanto... o corpo é o veículo até um certo ponto, sim. Porém, o que acontece? Mas a mente se possui? Não. Mas eu posso falar minha mente ou não? Posso, né? Então a pergunta é, cadê esse dono da mente? Cadê esse dono do corpo? Alguém já ouviu falar o eu não existe? Lê em algum lugar, o budismo diz que o eu não existe. Mas o eu existe ou não existe? Se o eu não existisse, quem está aqui falando, quem está aqui escutando, não tem mais problema de karma, não tem mais nada, né? Se o eu não existe, não tem quem faz, não tem quem recebe, pronto. O eu não existe. Seria fácil. Ou difícil, sei lá. Mas a realidade é que o eu existe. Ele não existe da forma como ele aparece para nós. Como é que o eu surge para nós? Como é que ele aparece para nós? Como se existisse de uma forma autônoma, independente das próprias partes também. Então, Buda faz o exemplo num sutra que ele diz: Gelonda kuryoto kurkuru apoyoto. Quer dizer, meu caro monge, lembre-se que existe a bagagem e o carregador da bagagem. A bagagem, ele quer dizer os agregados, corpo e mente. O carregador da bagagem é aquele que leva os agregados. E, na verdade, esse é um sutra no qual Buda diz o absurdo para mostrar o quanto que é absurdo, para mostrar o contrário. O fato é que a relação entre possuir, como se diz em português, quem possui, possuidor e objeto possuído, ok? Ela, inevitavelmente, é uma relação na qual quem possui deve poder existir independentemente daquilo que possui. Ok? Se eu sou o dono, se eu possuo o copo, eu posso existir independentemente do copo. Ok? Mas eu não vou possuir o corpo e não vou possuir a mente, pois eu não existo independentemente de um e do outro. Então eu sou composto por corpo e mente. Eu não sou dono de corpo e mente. Ok? Mas na nossa percepção natural, qual que é a percepção? A gente tem a percepção de ser compostos pelo corpo e a mente, ou a gente tem a sensação de ter donos do corpo e da mente? Isso é um ser autônomo. Ele tem a sensação de existir de uma forma autônoma, independente do corpo e da mente. Então, se a gente olha para o carro, na época de Nagarjuna dava o exemplo da carroça, mas a gente olha para o carro. Quais são as partes que compõem o carro? As rodas, o motor, a carroceria, etc, etc. Ok? O carro existe independentemente dessas partes? Não.
Porém, o que acontece é que quando a gente fala carro, muitas vezes, a gente fala, ó, cadê a roda do carro? Cadê a carroceria do carro? Olha o banco do carro, olha o motor do carro. Mas cadê o carro que é o dono disso tudo, que existe independentemente disso? Não existe. Então o carro apenas existe no conjunto das partes. Mas se eu pego se eu pego as rodas, o motor, o banco, a carroceria, tudo e coloco junto, eu tenho necessariamente um carro? Isso me lembra sempre quando eu dou esse exemplo. Lama Lawan, ele me contou que quando a primeira vez que no monastério dele chegou um carro, o Tibete, anos 30, anos 20, sei lá quando foi, aconteceu que ninguém naquele vilarejo nunca tinha visto um carro, chegou um caminhão. Quando chegou o caminhão, o que eles levaram para o caminhão? Água para o caminhão beber, grama, tipo pasto para o caminhão comer, e acreditaram que era um grande animal. Até eles entenderem que não era um grande animal, que era uma coisa mecânica, demorou. Nunca tinham visto, ninguém nunca tinha falado. Nada parecido, nunca tinha visto uma máquina na vida. Né? Então, o que acontece é que para aquelas pessoas naquele momento que eles estavam vendo, a percepção deles era um carro? Não era. O que acontece é, eu posso ter todas as partes juntas, elas só vão se tornar aquilo no momento no qual eu atribuir aquelas funções e características. Ok? Então, nós somos compostos pelo quê? Corpo e mente, que são as nossas partes, as quais nós vamos atribuir uma identidade, que é eu. A gente tem uma imagem mental. Quando a gente atribui uma identidade, a gente atribui uma imagem mental. Então, dentro dessa pequena palavra, eu, em tibetano ainda mais curto, é nga, ou dak. Ok? A gente olha no tibetano, o terceiro selo, che tam che tong shin. Tom é vazio, shin quer dizer é vazio, e dak, meba. Dak é eu. Meba é que não tem. Não tem um eu, não tem uma identidade própria, autônoma, intrínseca. Nós existimos, sim, porém de forma interdependente. Nós não existimos independentemente de nossas partes, independentemente da interdependência na qual nós vivemos e interagimos a cada instante, e nós não existimos independentemente do valor que a gente atribui sobre nós mesmos. Muito incrível isso. Porque o que nos mostra? O que acontece no momento no qual eu mudo o nome que eu dou para alguma coisa? Eu mudo o valor que eu atribuo sobre aquilo. Aquilo muda. Sei lá, pega um exemplo qualquer. Se eu pego, sei lá, essa cumbuca, ok? Aí eu vou começar a falar dela. Aí eu vou contar. Primeiro eu falo, olha, isso aqui é um negócio que eu fui lá na lojinha do chinês e comprei. Tá? Na verdade não vale nada esse negócio aqui, um monte de ferro colocado junto que quando você bate faz um barulhinho. Ok? Paguei R$25. Pronto, mas a melhor coisa é para colocar salada mesmo, tá? Ok. Aí, tá aí. Outra coisa eu venho e falo, nossa, sabe esse sino? O som dele é usado para meditar na vacuidade. Porque o som é algo que quando a gente escuta, ele parece existir, mas se a gente tenta procurar e segurar onde está o som, a gente não acha. Assim como a realidade que surge para nós como se fosse de uma existência autônoma, mas se a gente vai analisar e tentar entender cadê essa existência autônoma, a gente não encontra. E esse sino, na verdade, ele foi dado a mim pelo meu mestre, que foi usado pelo mestre e por ele durante anos de retiro para meditar na vacuidade, e foi dado a ele pelo mestre dele, tem centenas de anos, e foi usado por vários e vários grandes meditadores para meditar sobre a vacuidade, tem uma força mágica, sei lá o que, estou inventando um monte de coisa. Aí a gente vai lá e fala isso e coloca o sino de volta lá. É o mesmo objeto? Está aqui.
A forma como a gente se lidar com ele é a mesma coisa? Não é. O que acontece é, no momento no qual eu vou atribuir um valor, muda o valor que eu vou atribuir, o que acontece com o objeto? Muda. Isso é para tudo. A gente pega as leis do mercado, da economia. O que dá valor? Demanda. O que faz com que algo tenha um valor, um preço mais alto ou mais baixo, não é do que aquilo é feito, etc, etc. E nem é os recursos que foram necessários para produzir aquilo. É loucura, mas o valor que a gente dá para um objeto, hoje em dia, econômico, não é o quantos recursos foram necessários para criar aquele objeto, mas é a demanda que existe sobre o objeto, ou seja, o valor que é atribuído sobre ele. Você pega um objeto e atribui um valor super especial, que várias pessoas querem, o que acontece? Só tem um, e todo mundo quer? É caro. Só tem um, e ninguém quer? Barato. O que mudou? O valor que foi atribuído sobre aquilo, o significado que foi dado. Né? Tem vezes que eu fico olhando, tem umas coisas que eu acho um pouco difícil de entender, mas... Por exemplo, existe toda uma cultura, uma tradição, chamamos como quiser, de colecionar objetos que foram usados por pessoas importantes, etc, etc, ok? Aquele negocinho quebrado, velho, que não serve para nada. Mas já que ele foi usado por fulano, sei lá quando, não sei o quê, e eu lá vou saber se foi usado de verdade, ou que me contam, porque tem um papel onde está escrito. No momento no qual as pessoas à minha volta, e todos acreditam que aquele objeto foi usado daquela maneira, e eu dou um valor para isso, etc., o que acontece com aquele objeto? Se torna algo importante, tem um valor alto. De repente eu vou lá e mudo o valor que eu falo, não, tudo isso é falso, essa carta que escreveram aqui é falsa. O que acontece? Caiu. Eu acredito que o valor de um objeto é a função que ele exerce, tá? Não é o valor que a gente atribui mentalmente. Isso. Mas na prática, a verdade, a economia tem mais coerência com a realidade. Ou seja, o que faz dar valor a algo é o valor que a gente atribui. Eu tento me relacionar no meu limite, na minha ignorância, tentando dar valor para a função que as coisas têm. Não tem mais função, acabou. As coisas que estão à minha volta têm uma função, ótimo. Se não tem função, ou dá de presente, ou vende, ou faz alguma coisa. Não tem porquê. Tá aí. Isso é uma das razões que eu sempre tive uma certa dificuldade para entender a função de certos objetos. Mas não vamos entrar nisso agora. O que acontece? A gente pode ver, é importante a gente fazer exemplos e ir no dia a dia e na prática para ver como o valor que a gente atribui muda a realidade daquilo. Ok? Números. Um número é grande ou é pequeno? Depende do valor que a gente atribui. Tudo depende do valor que for atribuído sobre aquilo. Agora voltando para um A, para o eu. Se eu não existo, independentemente do valor que eu estou atribuindo sobre mim mesmo, ou seja, eu tenho uma identidade que ela é baseada numa imagem mental, em características e funções, num valor que eu estou atribuindo sobre mim, o que acontece quando eu mudo essa atribuição? Eu mudo. Simples assim. Quando a gente observa nós mesmos, no nosso dia a dia, a gente se vive como se a gente existisse de uma forma autônoma, sólida, e a gente é um resultado do mundo à nossa volta e é uma vítima? Ou a gente vive tendo consciência da nossa autonomia, independência, liberdade, do poder que a gente tem de se tornar aquilo que o valor que a gente atribui sobre nós mesmos? Primeiro, né? Se a gente conseguisse entender
que no momento no qual a gente muda o valor, o nome, o significado que a gente dá sobre nós mesmos, a gente muda. Porém, fazer um último exemplo, aí a gente vai dar uma pausa para fazer um break. Mas é um exemplo que eu já fiz várias vezes. Esse objeto aqui, o que é esse objeto? Ok? Esse objeto é um sino. Ok, estamos todo mundo de acordo que é um sino. Agora, eu viro ele e vou dizer de agora em diante que isso é um copo. Ok? Consegue exercer as funções de um copo? Consegue. Você está colocando coisa quente, é só segurar por baixo. Mas, e não é um copo que dá para apoiar na mesa. Mas eu já vi vários copos que não pode apoiar na mesa também. Copos modernos e tal. Então é a razão para que não seja um copo, ok? Tipo em aeroporto. Vocês nunca viram um copo em aeroporto que não pode apoiar? Tem certos aeroportos que eles fazem o copo na forma de um cone. Por quê? Para você não ficar deixando o copo por aí. Terminou de beber, joga fora. Você não pode apoiar em lugar nenhum. Então, digamos que esse seja um copo. Ok? O que acontece? Se eu agora vir e vamos falar, então agora em diante esse é nosso copo. Se alguém quiser, nós temos copos para vender na lojinha. Vem do Nepal, etc. Ok, são os novos copos. Né? Funciona tudo. O que acontece se a gente vai vir aqui e vai falar, olha o lama, está usando um sino como copo ou está usando um copo? Como isso aparece para nós? Pelo mais que ele fala, cada um vai ter a sua ideia. Olha o lama, o que ele está fazendo, está louco, mudou de ideia, está bebendo da fonte da sabedoria, porque o sino representa a sabedoria, sei lá o que cada um pode inventar. Mas o fato é que, para nós, o que vai ser isso? Um sino que é usado como copo ou vai ser um copo? Um sino usado como copo, ok? Por que não é um copo? Porque é um sino, que pergunta também, né? Não é um copo, porque para nós existe como sino de forma autônoma, intrínseca, independente. E é um sino porque é um sino e não se discute. Então, para que eu faça com que isso vire copo, eu tenho que primeiro eliminar a ideia de sino e poder atribuir o valor copo. Se eu completamente tiro o conceito de sino desse objeto, e eu vou dizer, este é um copo. Eu posso viver isso como copo? Posso. Okay? Qual é a dificuldade que a gente tem para viver isso como um copo? Porque ele aparece para nós intrinsecamente como sino. A gente acredita que isso é sino por si só. Não tem nada a ver o valor que eu estou atribuindo disso para ser um sino. É um sino porque é um sino. Ok? Então, o que acontece? Quando a gente fala sobre mudar a imagem que a gente tem de nós mesmos, é a mesma coisa de querer dizer que o sino é um copo, de querer usar o sino como copo. Eu estou aí, sim, eu sei que eu poderia ser uma pessoa, me ver de outro jeito, porém, mas eu não sou exatamente assim. Então, é muito importante a gente conseguir ver que esse objeto não é sino e que não é copo. Mas que ele pode ser usado como sino, que pode ser usado como copo. Ou como 1000 outras coisas. Mas ele por si só não é nenhum, nem outro. Ok? Claro isso? Não é fácil. Mas o primeiro passo é entender. Ok? Sim. No caso, não dando importância em mudarmos a visão de nós mesmos, olhar para dentro, ou fazer essa mudança quando nós nos projetamos a outras pessoas. Mas, pensando, você está falando, vamos entender isso e mudar a maneira que nós nos enxergamos, certo? Mas também não é uma maneira de você mudar, por exemplo, como eu vejo o Lama Michel. Como eu vejo você, diferente de outras pessoas veem você. Claro. Porque você exerce para mim um motivo XYZ. Ok. E, no caso, essa mudança da compreensão não deveria ser assim só. Não faço pouco. É como se eu fosse o desapego da minha leitura de quem é o Lama Michel.
É algo mais do que De quem você é, de quem eu sou. você entendeu minha dúvida? Entende? As duas coisas são importantes. São dois passos. A gente tem que tanto quebrar a imagem sólida que a gente tem de nós mesmos, quanto a imagem sólida que a gente tem do mundo à nossa volta. Na verdade, é a mesma coisa. Porém, são dois aspectos diferentes. Porque o que acontece? Agora, não sei, vamos fazer isso antes ou depois dos comerciais? Vamos fazer o seguinte agora. Fazer uma pequena pausa. A gente volta. Porque um ponto essencial disso tudo é entender o porquê é importante eliminar essa visão. Qual é o resultado dela? O que ela nos leva? Isso é essencial. Entender de que maneira que o agarrar-se à existência intrínseca do eu e dos fenômenos, as outras pessoas, tudo à minha volta, de que forma que isso é a raiz do sofrimento. Esse é o ponto. Ok? Então, fazer uma pequena pausa agora. Jetson lame kotse raptenchi namkar trile chochur gepada losan tempe drume sasungi munse taktu ne gyurch nimo dele tsendel ninsen taktu delekpe koncho sumge jingelo koncho sumge ngodrup sol koncho sumge trashish. De sol a sol, à noite ao meio-dia, possam as três joias conceder-nos suas bênçãos. Possam as três joias ajudar-nos a alcançar. Possam as três joias espalhar muitos sinais auspiciosos no caminho de nossas vidas. Uma pequena pausa e voltamos.